Olá, meu amigo e minha amiga do canal Notícias Comentadas. Obrigado por você estar aqui dando atenção para nós. Eu agradeço muito por você compartilhar. Você tem feito isso, você tem compartilhado, você tem curtido, você tem comentado, você tem vibrado com a evolução do nosso canal. E isso é muito, a gente fica muito grato. No entanto, essas coisas só ocorrem exatamente por conta de vocês. São vocês que fazem a coisa acontecer. Nós apenas apresentamos os fatos. No vídeo anterior, nós estávamos comentando sobre o fato de Lula ter sido preso por conta das grandes corporações. Hoje nós vamos falar algo muito importante, porque aconteceu um fato ontem, no dia 13 de abril de 2018, que é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo excepcional, e que tem um impacto muito grande com o que está acontecendo aqui no Brasil e com a situação no mundo daqui para frente. E é muito importante que você entenda. Talvez você fique se perguntando por que há aquele conflito lá na Síria. Por que os Estados Unidos estão atacando a Síria nesse momento? Quais são as alegações? No entanto, bem por fora dessas alegações existem motivos muito maiores. E é por esse motivo que eu quero que você assista uma animação feita por um espanhol. Esse espanhol fez essa animação e aqui no Brasil, muito interessante, foi dublado por um brasileiro chamado Bruno, e eu quero agradecê-lo por essa dublagem. Foi uma dublagem muito bem feita. O nome dele é Bruno Neto e ele dublou isso e eu acho que ficou muito bom. E é importante que você então entenda por que essas coisas acontecem. E eu quero que nesse momento a gente assista juntos, nós assistamos juntos essa animação, e você depois, junto comigo, vamos fazer a análise do que está acontecendo na Síria. Você vai sair daqui hoje sabendo de fato o que está acontecendo, o que está por trás, e como isso tem ligação com a própria prisão do Lula aqui no Brasil. Ok? Então, eu já volto em seguida. A Síria está aqui, a 8 horas de avião da Espanha. A grande parte da sua população se concentra aqui. Por quê? Porque toda essa região é um enorme deserto, mas um deserto muito importante. Tem 1/3 das reservas de petróleo do mundo e também é de gás natural. Segundo alguns, o novo petróleo. Para tirá-lo daqui e levá-lo para a Europa, é preciso rodear essa península e sair pelo canal de Suez. Como você pode imaginar, aqui te cobram. Mas existe um jeito mais simples, a linha reta. Quem controla esse fluxo pode abri-lo e fechá-lo como uma torneira. Se você não paga, não tem petróleo e nem gás. Essa região é o máximo. A civilização do planeta começa em 3 locais e este é um deles. Mesopotâmia, aqui. Suméria, que é menos familiar, mas é o início de tudo, aqui também. Lembra da Torre de Babel da Bíblia? Foi feita por essa civilização. Egito, aqui. Sempre foi um ponto de contato entre o Oriente e o Ocidente, dando à Ásia saída para o Mediterrâneo. Talvez por isso, aqui nascem as principais religiões monoteístas. O judaísmo, o cristianismo, o islã é o último que chega e, de fato, acolhe os 2 anteriores. Adão, Noé, Moisés, Jesus Cristo são considerados profetas islâmicos. Bem, vamos ao ponto. Como a área é uma joia, todos querem controlá-la, e ela sempre esteve dentro de algum império. Persas, gregos, os romanos. O Império Romano termina partido em 2, e finalmente só sobrevive este. Agora é quando a última religião monoteísta, o Islã, construiu seu próprio império. Você se lembra das cruzadas? Pois são os europeus cristãos tentando recuperar essa área de que estamos falando. Os últimos a chegar são os turcos, mas veja bem, eles não vêm da Turquia, eles vêm da Ásia junto com Gengis Khan. Eles conquistam tudo e fundam o Império Otomano. O Império Otomano permanece aí até a Primeira Guerra Mundial, 600 anos. Quando acaba a Primeira Guerra Mundial, aparecem pequenos países onde estava o Império Otomano. E pela primeira vez vemos a Síria no mapa. Até agora tínhamos desenhado para não nos perder.
E o que criou esses países? Veja bem, o que eu vou contar é algo secreto. Bom, foi em 1916. Este segredo máximo se chama Acordo de Sykes-Picot. Os franceses e os ingleses não podiam derrotar sozinhos o Império Otomano. Só poderiam se fossem apoiados pelas pessoas que viviam lá dentro, na sua maioria árabes. Como eles os conquistaram? Prometeram a Grande Arábia, um país só para eles. O único problema é que era uma farsa. Antes de prosseguir, vamos lembrar uma coisa. Os árabes são um povo, não uma religião. Isso é, um árabe pode ser muçulmano, pode ser cristão, e antes do Islã, aparentemente houve tribos árabes com tradições judaicas. Bem, para os árabes não foi dado esse único país que tinha sido prometido. Em seu lugar, franceses e britânicos criaram diversos países pequenos. Esses países, obviamente, não eram países de verdade, mas áreas sob seu comando com governantes estabelecidos por eles. Durante esse tempo, eles fazem o que querem com a área. Lembre-se que há petróleo. A Síria, embora não tenha grandes reservas, tem fácil acesso ao mar, e a França, que ficou com a Síria, entrega a nação a empresas estrangeiras. Após a Segunda Guerra Mundial, os europeus se vão. No caso da Síria, são expulsos. Mas antes de irem, criam outro estado, Israel. Não é o momento de falar dele, mas é um estado muito controverso que seus vizinhos não o reconhecem. A prova disso é que logo que os britânicos vão embora, todos os estados passam a atacá-lo. A área agora vira uma grande bomba relógio. E enquanto isso, o que acontece com a Síria? Bem, não é muito estável, tem constantes golpes de Estado. Nessa época aparece na Síria uma ideologia que assume o controle e se expande por todo o mundo árabe, o Baás. Essa ideologia mistura o antigo sonho de uma só nação árabe com ideias socialistas e algo muito importante, é laica, ou seja, não é religiosa. A Síria chega a se unir com o Egito, um país com o qual não tem fronteiras. Mas isso não é algo raro. Muitos desses países tentam fazer isso também. Como você deve lembrar, para essa gente foi prometido um só país e o desejo se manteve. Mas a união falha e nessa época o Egito lhes convence a nacionalizar o petróleo. Na Síria, Hafez al-Assad, pai de Bashar al-Assad, o atual presidente, se torna chefe de Estado Baás. No Iraque, também em Baás, começa a ganhar força Saddam Hussein. As diferenças entre os países dividem os partidos Baás de outros países em pró-Síria ou pró-Iraque. Começa a Guerra Fria, o mundo se divide em dois, ou você é dos Estados Unidos ou da União Soviética. São anos muito movimentados em que há muitos conflitos com Israel, então invadem seu vizinho Líbano e começam uma oposição islâmica ao regime Baás de Assad, a Irmandade Muçulmana. Voltemos atrás por um momento. Você lembra que a maioria dos árabes são muçulmanos? Bem, é verdade, mas dentro da religião muçulmana há dois ramos fundamentais, os sunitas, a maioria, e os xiitas. No caso da Síria, apesar de ser um estado laico, os governantes e chefes militares eram xiitas, os quais representam menos de 13% da população. Em contrapartida, quase 70% da população é sunita. Um dado curioso é que os cristãos são quase 10%. Bem, os xiitas controlam o governo, o exército e a população sunita. Este sentimento foi aproveitado pela Irmandade Muçulmana, que são islamistas radicais sunitas. Esses pegam em armas na cidade de Ramã contra o governo, e Assad acaba com a revolta à custa de matar milhares de civis e prender muita gente. No ano 2000, Assad pai morre e lhe sucede Assad filho. Frente a diversas pressões, liberta muitos presos, traz internet e esperança de mudanças. Há um período de grande debate político e aparece a oposição. Também retorna a Irmandade Muçulmana. Os anos seguintes são difíceis. Prendem a oposição e Bush inclui a Síria no eixo do mal. Ele apresenta suas propostas e aí já está à mostra o que acontecerá com a Síria. Os curdos, um povo que vive distribuído por vários países da zona, começa a protestar também. Há repressão e mortos. Em 2011 ocorre a Primavera Árabe. O que é isso? Foi um protesto que foi se espalhando por todos os países árabes pedindo mais democracia. Como você pode ver, o mundo árabe pode estar dividido em países, mas tem tendências generalizadas. Quando chega à Síria, Assad filho acaba usando o exército e nos enfrentamentos morrem umas 1000 pessoas. Os enfrentamentos vão se aumentando até que se converte em uma guerra civil. Não há momento exato do início. O importante é que hoje em dia há inúmeras facções no jogo. Vamos vê-las. Primeiro, pense que tudo está dividido entre xiitas, a minoria, e sunitas, a maioria. Xiitas são mais laicos, são o governo de Al-Assad. Controlam tudo isso, que caso se lembre, são as zonas xiitas do país. O governo de Assad está enfrentando todo o resto, também majoritariamente laico, mas sunita. É o Exército Livre da Síria, ou FSA em inglês.
Junto com a Frente Islâmica, que é religiosa, e outros 60 grupos, formam uma coalizão, que a imprensa chama apenas de oposição moderada. Também islamitas e sunitas, mas radicais, são a Al-Nusra, como é chamada a Al-Qaeda na Síria. Outros islamitas radicais são o autoproclamado ISIS, ou Estado Islâmico de Iraque e Síria. São uma dissidência da Al-Qaeda que controlam a maior parte da Síria e Iraque e são famosos pelas suas atrocidades. Seu objetivo é impactante para muitos. É a criação de um Estado Islâmico ao longo da Ásia, a África e aí por diante. Isso você já sabe. Em Al-Ha'a temos o povo curdo. Você lembra? Aquele que o presidente Assad reprimiu, pois igualmente os governos de países próximos também o fizeram. Agora eles controlam militarmente essa zona. Antes de terminarmos, repassemos os apoios militares internacionais até outubro de 2015. As forças de Al-Assad são apoiadas pela Rússia, que já tinha bases militares no país antes do conflito, pelo Irã e pela China. Todos são países daquilo que a Europa chama de Oriente. Contra Al-Assad, apoiando a chamada oposição, lutam Estados Unidos, Turquia, França, Grã-Bretanha e Arábia Saudita. Podemos terminar com algumas conclusões, deixando claro que se trata de uma opinião pessoal. Se recapitularmos, veremos que a região é estratégica. Por sua privilegiada situação, todos a querem. A Síria sempre foi dominada por grandes impérios. Pense que há 100 anos a atual França já era França. A Inglaterra era Inglaterra. E isso também há 200 anos, há 300 anos e também há 400 anos. Mas, em uma contrapartida, a Síria só é Síria há menos de 100 anos e só governa a si mesma há mais ou menos 50 anos. E também eles jamais decidiram suas fronteiras. Elas foram impostas. A Europa dividiu o Oriente Médio somente para controlá-lo, desenhando países sem levar em conta o seu povo. Muitos historiadores dizem que todo o povo tem a necessidade de manejar o seu próprio destino, mas com os ingredientes que vimos, jogam contra projetos como a Síria Ba'a, que usa a repressão para se manter. E, em última instância, se produz uma guerra civil. Neste contexto, não é difícil que apareçam jogadores que se alimentem do desespero e ressentimentos unidos à repressão e à adição do Ocidente como invasor. O ISIS usa a identidade árabe e a mitologia de antigos impérios. Quando quiser entender o presente, se pergunte: e o passado? Pessoal, então vamos aqui fazer uma análise do que está acontecendo. Você viu então no vídeo que aquela é uma região rica em petróleo e que a Síria é como se fosse seria a torneira ali daquele negócio. Ou seja, todo mundo, em todos os momentos da história, que quiseram dominar aquela região ali da Síria. Qual a justificativa para esse ataque lá, hoje? Então, a gente viu ali na animação que o por trás é o petróleo. A justificativa maior é o petróleo. Mas o que eles fizeram um ataque hoje? Qual foi a ideia? Segundo eles, houve lá uma questão de guerra química. Ou seja, aqui diz a guerra de versões sobre ataque químico que detonou o capítulo no conflito na Síria. Ou seja, segundo eles, pessoas foram mortas com um ataque de armas químicas naquela região. A França diz ter provas que foi usado esse armamento, que era o gás cloro. Tá? O governo sírio, por outro lado, nega a acusação, tá? E a sua aliada, a Rússia, diz ter evidência irrefutável de que o incidente foi fabricado com a ajuda do Reino Unido. Ou seja, a Rússia tem provas irrefutáveis de que houve participação do Reino Unido num ataque de gás de cloro, a fim de que justificasse uma guerra naquela região.
E agora é interessante que os Estados Unidos foi lá e foi rapidamente. O ataque, segundo aqui o G1, né? O G1 apresenta então a sua versão dizendo o seguinte, que o Trump ele agradece a cooperação da França e o Reino Unido em ataque contra a Síria, que a missão está cumprida. Ou seja, parece que eles foram lá exatamente naquele local onde fabricava-se o gás, jogou a bomba lá e caíram fora. A pergunta é, será que eles não estão querendo, então com isso, destruir as provas que comprovariam a participação dos Estados Unidos e o Reino Unido nesse crime internacional? Essa é uma pergunta que fica. E, gente, a gente tem todos os motivos para acreditar que os Estados Unidos fabricam esse tipo de coisa, faz esse tipo de coisa, que os Estados Unidos cria a situação para criar uma guerra. Note um detalhe importante. Você se lembra do que aconteceu lá com Saddam Hussein? As primeiras informações que se dizia é que o Saddam Hussein estava com armas de destruição em massa, que também estava jogando armas químicas nas pessoas e uma série de outras coisas. Só que isso foi desmentido. Essa história foi desmentida. Inclusive um próprio agente da CIA desmentiu isso. Ele foi e mandou uma mensagem para o pessoal da própria CIA, né, para o chefe da CIA, né, afirmando que essas informações não poderiam ser consideradas verdadeiras. No entanto, eles continuaram com isso, tanto Bush como toda a galera lá dos Estados Unidos, e foram atacar o Iraque. E atacaram o Iraque, perseguiram Saddam Hussein, inclusive o mataram, ou seja, depois de um julgamento forjado, colocaram ele numa corda e o enforcaram. Uma coisa assim lamentável que passou na TV no mundo todo. Hoje você vê o Tony Blair, que era o ministro na época dos ingleses, que está aqui, pedindo desculpas pelos erros na guerra no Iraque. E ele diz, pela primeira vez o ex-premier admitiu que Hussein, ou Saddam Hussein, não tinha armas químicas. Ou seja, então mataram o homem inocente. Blair reconheceu que invasão influenciou o surgimento do Estado Islâmico. E não é só o Blair. Vejam que também o Bush, aqui está, Bush admite erros sobre armas. Esses caras, então, eles são criminosos de guerra. Mas nada acontece com eles, porque é do Reino Unido e dos Estados Unidos quem vai meter a mão neles para prender eles. Essa é a coisa mais lamentável que existe, né? E, no entanto, Saddam Hussein morreu inocente. Ele morreu gritando que era inocente. Você talvez, se assistiu isso, você percebeu, você lembra disso. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, disse que o fato mais lamentável de seu governo foi a informação equivocada de que havia armas de destruição em massa no Iraque. Ele sabia, ele foi avisado, ele estava bem ciente disso. O problema todo, meus amigos e minhas amigas, é o que está acontecendo hoje na Síria. Eles criam um pretexto para justificar perante a opinião pública, porque imagine, matar crianças, matar idosos, que coisa ruim, e de fato é, mas esse é apenas um embuste que eles criam para mexer com a opinião pública. Enquanto eles estão dizendo que estão matando crianças, etc., na verdade os interesses deles são interesses econômicos. Eles estão lá para saquear aquele país e roubar o seu petróleo, e também para escravizar aquele povo, destruir toda a infraestrutura daquele local, causar uma situação de desespero para aquelas pessoas que estão fugindo daquele local. Então nada é como é. Lembra-se lá do Chacal, né? Do John Perkins, que disse que eles enviam o Chacal para o local dizendo, entrega lá o seu petróleo para nós, que a gente não faz nada contra você. Pelo contrário, a gente vai dar dinheiro para você. Mas se o líder daquele país não aceitar isso, ele então é alvo de muita crítica. Ele vai encher a mídia de críticas sobre aquele cara. Vai dizer que ele é ditador, que ele é isso, que ele é aquilo. Se isso não funcionar, então eles tentam matar a pessoa. E se não conseguir matar a pessoa, eles vão lá com as bombas, com as guerras. Eles criam guerras. Mas no caso da Síria, o que aconteceu é que o Irã,
junto com a Rússia e a China, vieram em apoio da Síria. E aí a dificuldade dos Estados Unidos e do Reino Unido e da França, essa coalizão lá, da OTAN, é conseguir destruir a Síria. E aí fica muita gente aí falando coisas que não tem nada a ver, até usam a Bíblia para tentar dizer que aquela região ali já foi predito que vai ser destruída, que a Síria vai ser destruída e tal. Quando na verdade a Síria que está lá na Bíblia, que foi escrita 2.000, 3.000 anos atrás, é uma outra Síria, que não tem nada a ver com essa Síria que existe hoje. A Síria que existe hoje tem 100 anos apenas. Então, você que tem essa tendência de usar a Bíblia, pode usar a Bíblia, eu tenho um grande respeito por ela, mas eu vou dizer uma coisa para você, você é manipulado como qualquer outro. Estão usando a Bíblia como usam também o Alcorão, ou qualquer outro livro sagrado, para manipular a sua opinião, sua mente. Como é que alguém pode chegar e falar bem a favor de um país que na verdade só quer saquear o petróleo do outro e não liga pelas vidas que estão sendo ceifadas por conta da guerra? Você está defendendo isso ao tentar usar a Bíblia como um pretexto para justificar um pretenso digamos, cumprimento de profecia bíblica. Eu tenho um grande respeito pela Bíblia, como falei, com todos os livros sagrados, mas com certeza ela não fala sobre essa Síria aí do passado. A Síria do passado já não existe mais. De fato, desapareceu. Mas essa Síria agora é outra, tem 100 anos apenas. Meus amigos, um grande abraço para vocês. Essa foi a nossa intervenção especial para que você saísse daqui entendendo o que está acontecendo na Síria. Portanto, depois você fazer a comparação com o que está acontecendo aqui no Brasil. Todas elas, você viu lá que as indústrias de petróleo estavam lá na Síria e elas foram expulsas de lá, daquele local. Com certeza não gostaram. Da mesma forma como aqui no Brasil. Elas foram expulsas aqui do Brasil. Expulsa não, eles continuaram aqui, mas não tocaram mais, o petróleo era da Petrobras. Elas ficaram então muito revoltadas com isso, ao ponto de causar toda essa tensão que está ocorrendo aqui no Brasil e ainda prender o responsável, entre aspas, por ter feito a Petrobras ser a única exploradora do petróleo, que é o petróleo brasileiro, que agora a Petrobras está sendo dada para essas mesmas empresas, Shell, Chevron e outras. É lamentável, mas a gente volta numa outra ocasião, se os eventos ainda continuarem, a gente continua falando sobre esse tema, mas depois nós voltamos com os comentários de vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima.